Amém? Capítulo 6, nós vamos hoje, finalmente, concluir a exposição do texto paulino aos Efésios, depois de uma maratona aí de algumas mensagens abençoadas. Nós ficamos aí um bom tempo aqui. Já adiantar para você que na próxima semana nós vamos ao livro de Joel. Amém? Sei que não tem tanta familiaridade com o Evangelho no Antigo Testamento, não perca por nada, faça uma força para acompanhar. Uma coisa que a gente diz aqui também é que a pregação expositiva ela dá a oportunidade da igreja ter contato com a Escritura de modo geral, né? Então, nós já passamos por alguns livros, você que não faltou nenhuma exposição aqui em Efésios, você já leu com a gente, só na leitura da palavra aqui, você já leu Efésios todo, né? Então, esteja conosco a partir da semana que vem para a gente olhar o livro do profeta Joel e ver como Deus está comunicando a sua vontade aos homens por meio da sua palavra. Amém? Capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos até o versículo final do texto, até o versículo 24, e encerrar a nossa exposição, a série de mensagens pregadas em cima do texto paulino aos Efésios. Versículo 10 em diante diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do diabo. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer, e para que saibam como estou e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação. Vou ler isso aqui de novo para o pessoal que vai ficar comigo depois. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Guarda isso até a gente ir embora daqui. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, muito obrigado pela sua palavra. Viva, eficaz, poderosa. Nós confiamos que ela é a sua revelação bendita. Nós confiamos que fora da sua palavra não existe absolutamente nada que possa ser chamado de verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então santifica o teu povo na sua palavra. Fale aos nossos corações. Seu Espírito, ó Deus, aplique a palavra aos nossos corações e nós saiamos daqui certos de que ouvimos a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? É mais fácil para você que está com a gente aqui
há bastante tempo, está caminhando com a gente aqui, vendo as exposições desde o capítulo 1, verso 1. Mas eu não tenho problema em lembrar. Capítulo 1, 2 e 3, nós vimos como a obra maravilhosa da grande salvação sobre os cristãos cumpre o propósito eterno de Deus, que é reconciliar todas as coisas consigo mesmo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então grave isso aqui, ó. Capítulo 1, 2 e 3. A grande salvação de Deus e a execução do seu plano bendito. Amém? A partir do capítulo 4, aquilo que Deus espera daqueles que foram salvos. Amém? Não é isso que a gente está vendo? Que após o apóstolo Paulo ensinar sobre a grande salvação, ele nos conclama a vivermos uma vida digna disso. E aí, quando ele está comunicando, instruindo a igreja como Deus espera que esses santos salvos vivam, ele conclui essa parte com uma fórmula para que nós consigamos viver de acordo com a vontade de Deus, pregada pelo Alex e a vida no Espírito. Ao invés de nós nos enchermos de vinho, nos embriagarmos de vinho, enchermos a cara, ou mais do que isso, darmos vazão às nossas vontades, aos nossos prazeres, encham-se do Espírito. É a exortação do apóstolo Paulo. E você que estava aqui na semana passada, viu eu falando que a exortação no capítulo 5, versículo 18, para que nos enchamos do Espírito ao invés de dar vazão à carne, é o primeiro pão do hambúrguer. Você estava aqui, você lembra disso. Porque Paulo vai fazer o sanduíche da batalha espiritual, do capítulo 5, versículo 18, até o final do texto dessa carta. Ele vai fazer o hambúrguer da batalha espiritual. Qual é o primeiro pão? Encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito, ao invés de darem vazão às vontades carnais de vocês. Aí ele coloca a carne do hambúrguer, o que está no meio dos dois pães. Ele vai falar sobre onde a batalha espiritual se desdobra. Primeiro você enche-se do Espírito, ao invés de dar vazão à sua carne, enchendo a cara de vinho ou entregando a vida a qualquer outro vício, porque o princípio é esse aqui. E depois que você se enche do Espírito, diz o apóstolo Paulo, você vai ser uma esposa segundo Deus. Você vai ser um marido segundo Deus. Você vai ser um filho segundo Deus. Você vai ser um pai segundo Deus. Você vai ser um patrão, um servo segundo Deus. É o que nós vimos na semana passada e agora ele vai fechar o sanduíche. Ele vai fechar o hambúrguer, colocando outro pão da batalha espiritual. E é o que nós lemos aqui hoje. Se por um lado o apóstolo Paulo nos ensina que é o nosso dever nos enchermos do Espírito Santo para não dar vazão aos ímpetos que existem no nosso coração que nos levam ao vício, a encher a cara de vinho ou qualquer outra coisa que possa ser destrutiva, por outro lado ele também fala que existe uma batalha contra os seres espirituais da maldade. Eu já quero que você redobre a atenção sobre isso. Primeira batalha que você tem que travar na batalha espiritual contra o seu próprio coração. Não encher a cara de vinho é dizer não para si mesmo. Paulo coloca aqui um alcoólatra como um exemplo para que nós consigamos entender que tem gente que dá mais vazão às vontades carnais do que ao espírito propriamente dito. E poderia ser qualquer outra coisa no lugar do alcoólatra. Amém? Qualquer outro vício no lugar do alcoólatra. Então Paulo diz, encham-se do Espírito ao invés de dar vazão à carne. Então primeira parte da batalha espiritual é combater o próprio coração. É combater o pecado que está dentro de nós. Os nossos ímpetos, os nossos desejos, as nossas vontades que nos levam a pecar contra o Senhor. Mas do outro lado também existe um aspecto que geralmente é o mais abordado, geralmente é o mais destacado, até porque quando a gente fala sobre o que é sobrenatural, nós somos movidos na nossa curiosidade sobre o mistério, né? Mas que não é tão bem entendida e, na verdade, ignorada no nosso meio, que é a nossa luta contra o diabo.
Quando você vê muitas pessoas falando sobre batalha espiritual, a ideia da batalha contra os espíritos malignos geralmente é a primeira coisa que se fala. Mas na prática as pessoas vivem como se o diabo não estivesse por aí. E Paulo vai dizer que está. Agora eu não quero de jeito nenhum que você esqueça uma coisa. A gente começa lutando contra o coração, contra os nossos pecados, os nossos ímpetos para o vício. A gente termina lutando contra o diabo, mas o campo de batalha está no meio disso tudo, que é a vida ordinária, que são as nossas relações comuns. Então, onde é que eu vou cuidar para não dar vazão ao meu coração? E aonde que eu também vou lutar contra Satanás e seus demônios? Na minha vida ordinária, nas minhas relações comuns da vida, é ali que eu preciso ir para o campo de batalha. E eu gosto dessa última parte do texto, porque aqui o apóstolo Paulo abre mais o nosso entendimento, fala de maneira mais clara sobre o fato de estarmos numa guerra, sobre o fato de estarmos num campo de batalha. Ele fala sobre isso em outros momentos também, mas aqui é extremamente claro como o apóstolo Paulo ilustra a vida cristã vivida na prática. Você é um soldado no exército de Deus. Amém, irmão? Eu quero que você guarde isso aqui. Guarde isso. Você é um soldado no exército de Deus. Você está no campo de batalha. Você está no meio de uma guerra que não começou agora, mas desde sempre, quando o homem cai, os filhos de Deus estão lutando contra os filhos do diabo. No proto-evangelho, Gênesis 3,15, é esse o anúncio que o próprio Deus faz quando ele cita pela primeira vez a vinda do Messias. Ele diz: eu vou colocar inimizade entre você, falando para a serpente, e a sua descendência. Quem são a descendência da serpente? Os ímpios, os não arrependidos, os homens entregues ao pecado, os homens sujeitos a Satanás e esse mundo perdido. Qual é a descendência da serpente? Os homens não arrependidos e longe de Deus. 1 de João, capítulo 3, ele diz isso: quem vive no pecado é filho do diabo, está escrito lá. E aí ele olha para o outro lado da guerra e fala que ele colocaria inimizade entre a serpente e a descendência dela, contra a mulher e o descendente no singular, falando de Cristo, da mulher. E, obviamente, nós sabemos que a partir desse grande descendente, nasceram novos descendentes, nasceram novas pessoas por meio do Espírito. Ele está falando dos crentes. E aí ele termina dizendo assim, ó: você lhe ferirá o calcanhar. Em outras palavras, a serpente e a descendência da serpente estão lutando contra Cristo e os que são de Cristo desde sempre. Estão promovendo dano à igreja, estão lutando contra a igreja, se levantando contra a igreja, ferindo a igreja, mas só o calcanhar dela, porque ela é mais do que vencedora por meio de Cristo Jesus. Mas ao passo que os filhos das trevas, a descendência da serpente, fere o calcanhar do descendente da mulher, ele também esmagaria a cabeça dessa serpente. E aqui está a nossa vitória. Para que eu estou falando isso? Para deixar claro para você que desde Gênesis existe uma guerra comunicada. Desde Gênesis existe uma guerra prevista, onde os que são da serpente lutariam para ferir os que são do descendente da mulher. E a pergunta que tem que ficar agora, né, no seu coração é: de que lado estou? De que lado estou? Assumindo que todos que estamos aqui estão do lado do descendente da mulher, do Cristo de Deus, do Filho bendito, do homem, o apóstolo Paulo vai nos instruir como nós devemos lutar essa batalha, essa guerra, que é uma realidade, queira você ou não. Amém? Irmão, imagina, né, Estados Unidos chega aqui agora com um exército, né, chega aqui com um exército, fala assim: vou tomar o Brasil e vou fazer os brasileiros escravos, né? Vou fazer dos brasileiros escravos, eu vou destruir tudo aí, né? Não, se dá um fuzil na sua mão, tu não vai para cima? Ah, pastor, não vou não, então você vai ficar em casa para ser subjugado. Porque quando alguém se levanta contra um outro alguém,
com intenção de matá-lo, feri-lo, subjugá-lo, destruí-lo, a parte que não provocou o problema já está envolvida na guerra de maneira involuntária. Então vou falar para você que é crente, você não tem o direito de se abster. Nós estamos todos no campo de batalha. Ah, pastor, mas eu estou muito ocupado para lutar. Ai, pai. Mas vamos ao texto. Capítulo 10, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, ele vai fazer uma descrição da realidade da batalha espiritual, com esclarecimento e instrução. A partir do versículo 14 ao versículo 17, ele vai descrever a armadura de Deus e como nós devemos usá-la. E ele termina, ainda falando de guerra, sobre perseverança em oração, que não aparece como uma arma, né? Isso é legal pra caramba. A gente vai terminar a pregação assim, a oração não aparece como uma arma propriamente dita, mas ela é mais importante do que tudo neste campo de batalha. E quando ele está fazendo essa descrição do campo de batalha espiritual, ele começa da seguinte forma: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o primeiro versículo da sessão. E perceba, ele sabe que nós vamos precisar de força, de poder, para ir para o campo de batalha. Não dá para ir para o campo de batalha fraco, desnutrido, sem força, sem poder. É por isso que quando você olha para um exército sendo preparado, aquele exército é desenvolvido para ir para o campo de batalha fortalecido em todos os aspectos pertinentes à operação no campo de batalha. Tem treino físico para um exército, eles treinam tiro, eles treinam tática, eles vão recebendo instrução e poder para chegarem no campo de batalha e desempenhar bem o seu papel. Mas olha o detalhe do texto. Olha o detalhe do texto. Ele não diz, façam flexão. É o TAF, né? TAF que se fala? Não vão para o TAF. Não vão fazer flexão, paga 10. Não vão para a barra fixa. Não vão correr, não vão se preparar fisicamente para ir para a batalha. Ele diz, se fortaleçam no Senhor e na força do poder dele. Não é a força de vocês, não é o poder de vocês. E ele já começa dizendo, nos esclarecendo que no campo de batalha, nós não podemos contar com a nossa própria força. A força e o poder que nos garante sucesso no campo da batalha espiritual é o poder do próprio Deus e é a força do próprio Deus. E lembra comigo qual é o campo de batalha? O casamento, marido e mulher. A relação entre pai e filho, filhos e pais. A relação entre patrão e funcionário, funcionário e patrão. E ele olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês precisam ser esposas, vocês precisam ser maridos, vocês precisam ser filhos, tudo segundo Deus. Mas façam isso se fortalecendo no Senhor e na força do seu. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que não podemos ser maridos, esposas, filhos, pais, servos ou patrões segundo Deus em nossa própria força, somente na força do Senhor. Você quer ser um marido, de acordo com o que o texto diz? Vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você quer ser uma esposa, de acordo com Efésios 5? Vai se fortalecer no Senhor. Não, eu vou para uma terapia de casal. Nada contra. Amém? Nada contra terapia de casal. Algumas sim. Mas, né? Se não se chocar com os nossos princípios, nossos valores, se não tiver em consonância com aquilo que a Bíblia sustenta, pode ajudar em muita coisa prática. Mas só tem um jeito do Wesley conseguir ser o marido que Deus espera: me fortalecendo no Senhor e na força do poder do Senhor. Como é que a Ilana vai conseguir me suportar do jeito que sou? Se fortalecendo no Senhor e na força do poder dele. E isso fala de dependência. Isso fala de insuficiência da nossa parte. Isso fala de nós não termos em nós mesmos aquilo que nós precisamos. E graças a Deus que existe em Deus tudo aquilo que a gente precisa, só nos cabe buscar nele para que nós tenhamos aquilo que é necessário.
Ele, na verdade, fala sobre isso lá no capítulo 1. Alex pregou sobre isso. Põe para a gente, por favor, o capítulo 1, versículo 18 em diante. Deixa eu ver se é o 18. 18. Olha o que ele diz. Peço que ele quem Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Qual é a vontade do apóstolo Paulo em sua oração? Que Deus abra os olhos dos crentes, para que os crentes entendam qual é a grandeza do poder de Deus que opera na vida da igreja. Por isso, eu não preciso bater boca com a Ilana, eu não preciso discutir com a Ilana, não preciso convencer a Ilana ou subjugar a Ilana. Eu preciso entender como o poder de Deus opera em mim e assim assumir o papel do marido bíblico. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que muita gente não consegue ser marido de acordo com Deus? Sabe por que muita gente não consegue ser esposa de acordo com Deus? Sabe por que muitos filhos não conseguem honrar seus pais de acordo com Deus? É porque eles estão fortalecidos em si mesmos, é porque eles estão confiando na força do seu próprio braço, é porque eles acham que eles podem de si mesmos conduzir uma casa, uma família, um relacionamento. Mas Paulo começa dizendo o seguinte: se vocês querem no campo de batalha da família vencerem tudo o que precisam vencer, vão para dentro de Deus. Vai se revestir de Deus. Em vez de abrir a boca, vai orar. Em vez de abrir a boca, vai para dentro do Senhor. Busca em Deus o poder que você não tem para conduzir sua casa, sua família, sua empresa, para se comportar de acordo com a vontade dele. Em outras palavras, nós não somos, nós não temos. Ele é e ele pode, ele tem, para louvor de sua glória. Paulo começa assim: vocês não podem viver no campo de batalha na força do próprio braço. Não pode. Por isso que em Jeremias ele diz que maldito é o homem que confia no homem e se apoia na força do seu próprio braço. É quando a gente acha que já sabe fazer, quando a gente acha que está tudo sob controle, é quando a gente acha que já tem experiência demais para tocar a vida, é quando a gente acha que as coisas estão sob nosso domínio, é quando a gente acha que a gente tem a fórmula mágica, é quando a gente senta na força do nosso braço e descansa ali, que o inimigo da nossa alma ganha campo. Mas eu te encorajo a ir ao Senhor e buscar no Senhor tudo aquilo, toda a força e todo o poder que nós precisamos para guerrear. É o que ele diz. E ele não só nos orienta sobre onde nós devemos buscar força, buscar poder, mas perceba, ele também vai falar sobre do que nós precisamos para combater o mal no campo de batalha. Versículo 11 ele diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A primeira coisa que ele fala aqui é isso. E ele fala abertamente sobre o campo de guerra, o campo de batalha, indica as armas que nós devemos usar. Eu vou detalhar cada arma aqui. Mas eu já quero que você entenda o quão dependentes de Deus nós somos. O quão limitados nós somos, o quão insuficientes nós somos. Primeiro, é do poder dele que eu preciso e não do meu. Segundo, eu preciso dos recursos, eu preciso da armadura, eu preciso daquilo que vem dele para o campo de batalha. Parece redundante, mas não, porque primeiro a gente se enche do poder e depois se reveste da armadura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O aspecto mais prático aqui está sob a armadura, entende? Então a gente se reveste da armadura para ir para o campo de batalha e ter recursos, ter o que usar, mas mais do que isso, ele não fala só sobre este fato. Ele também fala para nós aqui que nós temos algo muito objetivo contra o que lutar. Contra o que lutar, está no texto. Ele diz no texto: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu queria falar um pouco sobre isso, é extremamente interessante. A palavra que aparece aqui, a palavra grega que aparece aqui, ela fala sobre truques.
sobre malandragem. A palavra traduzida do grego é essa, malandragem. Arte, artimanhas, estratagemas. E o que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente um general de guerra que antes de ir para o campo de batalha, ele vai traçar as suas estratégias. Né? Já viu as pessoas tentando ilustrar isso, dizendo que o diabo não vem com um chifre e tal? É verdade. Ele não pinta a cara de vermelho, bota um chifre e fala, sou flamenguista. Não, mano. O diabo é astuto. O diabo é sagaz. Gostava das irmãs do ciclo de oração que dizia que ele vem no sapatinho de lã. E quando você vê, ele está lá, sentado na mesa da sua sala. Quando você vê, ele está lá deitado na sua cama. Wesley deitado sobre... Paulo que fala. A gente não deve, né? Deixar a ira se pôr sobre o sol. Ele tem que se consertar com a pessoa com quem a gente está desconcertado, para que o diabo não encontre ocasião. Então, o inimigo da nossa alma, né, ele não trabalha dessa forma que a gente pensa. Né? Ele vai semeando ciladas, vai armando laços, como o laço do passarinheiro. Irmão, eu já cacei passarinho, na minha tenra idade. Né? E aí eu pegava muito biquinho no visgo, né? Aí tu botava o visgo numa vareta, ou então a gente usava muito o vergalhão, ficar mais firme, botava um vergalhão, botava o visgo ali. Eu já paguei caro no visgo na feira de Campo Grande. Agora tu fica pensando, paguei caro no visgo. Visgo tu tira da jaca. Eu pagava visgo. Tu bota o visgo ali, e o que a gente fazia? Botava no meio do mato onde a manada de passarinho parava. O bando de passarinho parava. Botava ali no meio do mato. Isso é estratégia. Por quê? Porque era no mato, aquele mato que fica balançando, a gente olha daqui de cima lá no morro, é ali que os biquinhos paravam. E quando eles, pensando que estavam pousando sobre o mato, pousavam sobre o visgo, a gente ia lá e pegava. Então assim, tem uns que vão pela barriga, tu bota ali um laço, aí bota um pouquinho de comida, o passarinho vai lá, aí tu puxa o laço. Esse é o modus operandi do diabo, é a forma do diabo trabalhar. Ele trabalha com ciladas. E ele vai escondendo essas ciladas no meio do caminho, vai armando laços, e ele vai agindo através de truques perniciosos. E a gente precisa entender, irmão, que nós não estamos lidando com um inimigo fácil de lidar. Nós precisamos acordar para ontem. É por isso que eu falo, fica ligado, varão. Olhos atentos, abertos, o tempo todo. Irmão, eu sou um cara extremamente desconfiado. Eu desconfio de mim o tempo todo. Olho para o meu coração e fico, cara, será que é isso ou se é aquilo? Se eu olho para o meu coração, que dirá o que está para fora de mim? Eu estou aqui, ó. As irmãzinhas do ciclo de oração também, né? A expressão que elas usavam, já te vi, sei quem é você, eu sei quem está por trás disso. Então eu quero te despertar para uma realidade aqui que está sendo ignorada nos dias de hoje. O inimigo da nossa alma não está preocupado quando você cairá no laço, mas o que mais tem armado são laços para que você possa cair. Muitas armadilhas, muitas estratégias, muitos artifícios, muita malandragem do inimigo da nossa alma que vai armando esses laços a fim de que a igreja de Deus vá se embaraçando nos laços que o inimigo tem armado contra nós. E quando nós falamos do teor, presta atenção nisso, eu anoto no seu caderno, no bloco de notas. Quando nós falamos do teor desses laços, quando nós falamos do teor da armadilha ou das armadilhas que o diabo costuma usar, ele tem 3 principais armas contra a igreja de Deus. Primeira arma que o diabo tem, acusação. Acusação, Apocalipse diz que ele ficava diante do Senhor de dia e de noite acusando os santos. Mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso... Vou voltar a falar disso daqui a pouco. Mas está vendo como é que dá para combater? Mas quem nunca chegou em casa depois de pecar e ficar se martirizando? A consciência começa a te acusar, depois da consciência chega outro. Falei que você era indigno. Falei que você não é isso tudo.
Pode chegar, fala para o pastor, não quero mais tocar não, porque não dá para mim. Chega lá, avisa para o pastor, que você nem explica por quê, mas avisa porque você não é digno. Irmão, realmente ninguém aqui é. Eu não sou, você não é, nós não somos, mas Cristo, com a sua dignidade, nos colocou aceitos diante do seu Pai para louvor de sua glória. E tu diz para o diabo, quando o diabo falar para tu no seu coração, e eu vou falar como ele fala daqui a pouco, está no texto também, quando o diabo te acusar e falar, você não pode, você não é, você é indigno, você diz para ele, mas o Cordeiro é digno, ele venceu, me deu vitória. São as ciladas dele, são as formas de sair. Então ele vai trabalhando com acusação. Segunda coisa, engano, pai da mentira. Pai da mentira, trabalha com engano o tempo todo. Onde houver mentira, lá está o diabo. Onde houver engano, lá está o diabo. E é por isso que João nos chama para andar na luz. Ele diz que os homens estavam em treva, a luz do mundo veio aos homens, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é por isso que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmão, onde a mentira e o engano está, lá está o diabo. Lá está o diabo. E é por isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a gente precisa saber como é que eu venço o engano. Como é que eu venço a mentira? Como é que eu venço as tentativas de Satanás de me colocar no erro? Mais do que isso, ele também arma ciladas através de muitas tentações. Então, grava isso aqui. Acusação, engano e tentações. São as 3 maneiras principais do diabo armar ciladas ao nosso redor, a fim de que a igreja de Deus caia e se embarace. Mas ainda nesse texto, no meio do texto, tem o propósito, irmão, está aí no texto, o propósito do combate. Olha o que diz na parte B do versículo 11. Na verdade, vou ler o versículo de novo para você entender. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Qual o propósito do combate? Ficar. Está vendo que a vida cristã não é sobre uma corrida? Onde você faz a sua trajetória e você vence quando cruza a linha de chegada? A vida cristã não é sobre vencer uma corrida. A vida cristã é sobre permanecer correndo até que Cristo volte. É sobre perseverança. E isso vai aparecer no texto 3 vezes. Está no texto. Passa rapidinho para o versículo 13. Por favor. Olha lá, Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Põe o início do 14, por favor. Portanto, fiquem firmes. É só sobre isso. É só sobre isso. É como a figura da casa construída, dita por Jesus. Porque aquele que é ouvinte da palavra, mas não praticante, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram os rios, veio a chuva, veio a tempestade, e aquela casa caiu. Por mais bonita que seja, pode ser na beira da praia. Irmão, quem vê de vez em quando esses acontecimentos trágicos, naturais que tem por aí, mansões inteiras sendo engolidas pelas tempestades, sendo devoradas pelos rios ou pelos mares, a casa pode ser a coisa mais bonita do mundo, se ela não tiver num lugar firme, ela cai. Mas aquele que ouve a palavra e põe em prática é como o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha ou sobre a rocha, que é Cristo. Vieram as mesmas coisas, porque o sol é para todos. Rio, tempestade, problema, batalha, confusão no casamento, confusão com o filho, confusão nas relações, e a gente ficou firme contra as astutas ciladas do diabo. Então o propósito para o combate é para que nós fiquemos firmes. E deixa eu te dizer uma coisa, não dá para ficar firme sem ir para o pau. Tem que ir para a guerra, irmão. Pastor, depois... Não, agora, vamos junto, de mão dada. Vamos para a guerra, vamos para o campo de batalha. Eu com você, você comigo. Nós vamos juntos guerrear contra o inimigo da nossa alma. Deus está nos chamando para o combate e nós não podemos ficar dormindo nos dias que são terríveis. Então, no versículo 12, ele fala sobre isso, sobre esses recursos, a armadura de Deus. Ele fala também sobre o que nós estamos lutando, e ele fala sobre o propósito do combate. O propósito do combate é que nós fiquemos firmes no final de todas as coisas. Agora, no
Versículo 12. Ele vai nos esclarecer acerca de questões maravilhosas. Ainda sobre o campo de batalha, ele vai revelar abertamente essa guerra espiritual e identificar os nossos verdadeiros adversários. Versículo 12. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, parece que Paulo, né, é porque você precisa ter uma mente bíblica, contextualizar o texto rápido. Parece que Paulo do nada tira o tema dos adversários no campo de batalha. E ele nos orienta dizendo, nossa luta não é contra carne e sangue. Eu quero te fazer uma pergunta para você entender como é que funciona a leitura do texto bíblico. Será que a ideia da carne e do sangue como adversária já apareceu aqui em algum momento no contexto? Já. Vamos de novo? Seguir o contexto? Contexto do campo de batalha. Vós, esposas, submetam-se a seu marido. Primeira pessoa que aparece no texto, que é feita de carne e osso. Sangue e carne. Vós, maridos, amem suas esposas e morram por elas. Segunda pessoa que aparece no texto, que é carne e osso, que é sangue e carne. Filhos, submetam-se aos seus pais e respeitem. Terceira pessoa. Pais, não irem seus filhos. Quarta pessoa. Servos, patrões, perceba, o campo de batalha é feito de carne e osso, de gente. Só que Paulo deixa claro para a gente que o nosso problema não é com gente, é com quem usa a gente. Então ele precisa nos esclarecer acerca dessa verdade, senão eu vou ficar pensando que a minha inimiga é a Ilana. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu vou ficar pensando que o meu inimigo é o Tomás. Tomás vai pensar que o inimigo dele sou eu, e Ilana vai pensar que, né? Eu vou pensar que o meu chefe é meu inimigo, meu chefe vai pensar que eu sou o inimigo dele. E Paulo está dizendo, gente, o problema não é gente, o problema é o que usa a gente. E aqui tem coisas importantes a dizer. A primeira é essa, né? Precisa entender de maneira muito clara que o problema não é gente. E quando a gente chega nesse lugar, é importante dizer para você, irmão, você precisa acordar, nós precisamos acordar. Nós estamos brincando. Vou ter que usar o, né? Tem crente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Já ouviu essa por aí? Isso é um dito popular, né? E é verdade. O inimigo da nossa alma não está brincando de cumprir o seu papel, na verdade, cumpre o seu papel cabalmente de perseguir a igreja de Deus, se levantar contra a igreja de Deus, na tentativa de destruir a igreja de Deus. Somos nós que estamos dormindo. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele fica aqui, ó. Deixa eu ver por onde eu entro. Deixa eu ver qual é o melhor modo de afetar. Não, vou por aqui, vou por esse lado aqui. Não, vou mexer no bolso, vou mexer na saúde, vou tocar nos filhos, vou levantar um problema contra ele, o chefe vai perseguir ele no trabalho. Aqui, ó, fica aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu... E a gente achando que a vida é se levantar na segunda-feira de manhã e trabalhar. Deixa eu dizer, eu acho que foi, assim, né, extremamente pertinente para esse momento que o texto fosse esse. Porque pouco a gente fala sobre isso aqui, e eu senti de Deus de dar uma ênfase nisso para essa igreja. Irmão, o diabo está aí. Eu sei que a gente não pode ter medo de macumba. Macumba não mata crente. Sei que você não pode ficar com medo de Satanás e seus demônios. Eu sei que você confia no Cristo vencedor. Mas ele está aí. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a gente não está falando de perda da salvação, mas você já viu uma pessoa que, um crente que dá lugar ao diabo? Está escrito isso no capítulo 4, se eu não me engano. A gente falou sobre isso aqui, passou por isso aqui. Dar lugar ao diabo é permitir que a vida carnal aflore, e ele vai encontrando por meio da nossa carnalidade meios de ir prejudicando a nossa vida. Então tem crente que continua sendo crente, irmão, mas foi tragado pela força do mal para viver uma vida medíocre, pecaminosa, e você precisa despertar para ontem e se levantar no poder e na força do Senhor para combater o mal.
Desenvolva seus próprios métodos contando com os recursos de Deus. Faça como as irmãs do ciclo de oração e começa a perceber o sapatinho de lã entrando em casa, no meio da família, no meio do casamento, nas relações com os irmãos. Dá uma olhada direitinho, vê quem está por trás disso. Quando alguém começar a abrir a boca para falar, para contar uma história, já acende o alerta, já levanta a antena, já fica ligado, porque o inimigo da nossa alma quer destruir a igreja de Deus. Principados, potestades, forças malignas querem destruir a igreja de Deus. Só que se por um lado, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra principados, potestades e tudo mais, por outro lado também é verdade que é gente que o diabo usa. Minha luta não é contra a gente, mas geralmente é gente que o diabo usa. Usa pastor, usa irmão da igreja, usa a esposa, usa o marido, usa o filho. E é por isso que Paulo fala a esses mesmos Efésios no capítulo 5, não deem lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo, como disse agora há pouco, é viver pecaminosamente, dar vazão às suas próprias vontades, às suas próprias paixões, é onde o diabo acha a vez, no meio do povo de Deus. Então nós precisamos, irmão, entender que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é carne e sangue que o diabo costuma usar. E antes que você, meu Deus, eu quero ler com você Efésios. Efésios é a carta da bênção. Carta da bênção. De novo, vamos lá, capítulo 1, versículo 18. Para que você entenda que aqui é uma maneira de Deus lhe dizer, sua vitória está garantida, mas ainda tem muito que lutar. Tem muito que lutar, mas a sua vitória já está garantida. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais. Agora olha aqui o que nos interessa: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Todos os espíritos malignos que possam se levantar contra a igreja já foram vencidos pelo seu Cristo, pelo seu Senhor, pelo Cristo da igreja. Então assim, o que eu quero que você entenda na batalha espiritual contra o diabo? Perder nós não perde, amém? Mas dá para viver com a vida toda embolada se a gente não vigiar. A vitória suprema contra todos os poderes malignos já ocorreu na ressurreição do Senhor. Mas enquanto estamos militando nesta vida, enquanto estamos caminhando como igreja, ele está querendo colocar pai contra filho, filho contra pai, patrão contra funcionário, funcionário contra patrão. Foi o que eu falei na semana passada aqui, sobre as ideologias que tentam implementar divisão na sociedade, guerra de classes, proletariado contra burguesia. Irmão, não existe isso. Existe eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua para a glória de Deus, e juntos fechando a boca desse leão que deseja nos devorar, mas já foi vencido na cruz de Cristo. Então vou falar de novo. A vitória já está garantida, amém? Mas dá para viver uma vida bagunçada se a gente não vigiar. O inimigo da nossa alma está tentando prejudicar a igreja de Deus. Então vigia. Quando chegar a pessoa, olha através da pessoa. Quando chegar a palavra, olha através da palavra. Quando chegar a mensagem no WhatsApp, olha através da mensagem do WhatsApp. Quando parecer a indireta, olha através da indireta, e você vai chegar no cramunhão de garrafa, no mão peluda. Tem um monte de nome, né? Minha sogra fala capiloto. O capiloto, Wesley, é ele mesmo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Ele venceu na sua ressurreição e garante a vitória à sua igreja. Amém? Ele continua. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o mal. As forças
espirituais da maldade, que foram vencidas por Cristo, mas que ainda perturbam a sua igreja. Versículo 13, ele termina esse bloco dizendo, por isso o quê? Por causa dessa realidade que eu acabei de dizer. O mal, como é que o pessoal fala? Meu Deus, eu guardei isso a noite toda, mas eu esqueci. O ódio está na rua? O ódio está na rua. Né? O ódio está na rua, irmão. O ódio está na rua. Mas também está dentro da igreja. Está ao nosso derredor. E é por isso, diz o texto, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia... Olha aqui. Para que vocês possam resistir, ficar firmes de novo. A palavra que aparece é isso. No dia... Irmão, o dia mal não é uma opção. Ele vem. Qual é o campo de batalha? São os casamentos, relação entre pais e filhos, relação entre maridos e esposas, relação entre patrões e servos e vice-versa. Irmão, tu já viu quando tu chega para trabalhar no dia mal? Não, tu tá no dia mal, né? Ainda bem que eu fico longe do meu time, irmão, senão meu time ia sofrer. Fico só pelo telefone, né? No dia mal, tu chega, eu sento logo no meu cantinho lá e fico ali, né? Mas já passou tu trabalhar no meio de uma galera, no dia mal, sem poder sair de perto daquele povo? A primeira afronta que vir vai voltar. Aí vai para vocês dois no RH. Você e o chefe. Irmão, todo mundo um dia está estressado. Todo mundo um dia tem um negócio. Todo mundo um dia acorda cansado. Irmão, tem dia que eu acordo cansado sem razão. Ah, meu Deus, ontem dormi cedo. Quer ver quando acontece muito isso? Segunda, porque domingo, quando eu tenho a oportunidade, geralmente tenho, fico aquela parte da noite ali de propósito. O telefone fica meio largado, né? Boto um filme para não ver. E durmo. No outro dia eu acordo, parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu falo, meu Deus, vou voltar a dormir tarde, não está adiantando. Então assim, todo mundo tem um dia mal. Todo mundo, a doença não diz quando chega. Né? A TPM, por mais que a gente esteja acostumado com ela, a gente nunca se acostuma. O dia mal chega, a criança, né, vai para a escola, chega lá, volta mordida, volta espancada, ou depois de ter mordido alguém também, que nosso filho morde, e é mordido, é essa confusão. A criança chega em casa, chateada. Irmão, todo mundo tem dia mal, filho tem dia mal, mãe tem dia mal, pai tem dia mal, servo tem dia mal, patrão tem dia mal, marido tem dia mal. Então, para que a gente fique firme no dia mal, a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Se você não fizer a sua parte, o dia mal vai acabar com a sua paz. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmão, depois de vencer tudo, pressupõe uma guerra contra tudo. Você só vence tudo depois de guerrear contra tudo. Então que você saia desse lugar de passividade. Não vou te chamar para o campo de batalha não, porque você já está nele, queira você ou não, você já está aí. O inimigo quer acabar com sua família, o inimigo quer acabar com sua casa, o inimigo quer ver o seu filho desonrando você, o inimigo quer ver a sua esposa te desrespeitando, o inimigo quer ver o seu marido te oprimindo, te sobrepujando, o inimigo quer ver as empresas indo à falência por causa da divisão entre patrões e servos, mas Deus no meio do seu evangelho reconcilia. A mensagem do evangelho é que na batalha espiritual o evangelho funciona como esse lugar de reconciliação entre as partes que o diabo quer dividir. Versículo 14 ao versículo 17, ele fala da armadura. Eu vou ler e a gente já vai terminar. Primeira coisa que ele fala no versículo 14, está lá. Portanto, fiquem firmes, está vendo? Fiquem firmes de novo. Cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Isso aqui parece que são coisas que se complementam. Quando ele fala de se cingir com a verdade, o que é se cingir naquela época? Os soldados romanos, que é o que ele tem em mente aqui, eles colocavam uma túnica por baixo da armadura. E para eles correrem e andarem, para que eles se movessem muito bem, essa túnica solta no corpo ia atrapalhar. E aí o que o soldado fazia? Ele pegava um cinto e cingia, ou seja, apertava a túnica ao redor do seu corpo para ficar justo. E o que a verdade faz? A verdade faz isso. A verdade, ela une as pontas soltas da nossa vida e ajusta aquilo que nos atrapalha de caminhar. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tu só vai ter problema com a verdade se tu for ímpio.
e se tu for filho do diabo. Porque o que a verdade faz? A verdade pega tudo aquilo que está solto, que está ambíguo, que está estranho. Não tem quando tu vai resolver um problema, está tudo meio esquisito. Tu fala, meu irmão, isso aqui está esquisito, né? Pega a verdade. Te pega a verdade e amarra tudo na verdade. E foi assim que Cristo decidiu santificar a sua igreja, quando ele pede ao Pai para santificá-la. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, abre a Bíblia e vê se é isso mesmo. Senta, olha no olho, troca ideia, bate papo, chama testemunha. Quem não teme, quem não deve, não teme. Quem não deve, não tem dificuldade de tratar as coisas na verdade. Não custa nada eu chegar para a Ilana, as coisas tudo confusas na minha vida, chegar para a Ilana e falar assim, ó, vacilei, errei, falhei, dei mole, te desrespeitei. Mesmo que seja depois de uma discussão. No meio da discussão tu acha que tem razão. Mas, irmão, estou falando de crente. Para crente, nós somos o povo da verdade. Porque a verdade faz isso. Ela ajusta o que está desajustado e nos impede de caminhar melhor. Mas além da verdade, ou do cinto da verdade, nós também temos que ter a couraça da justiça. E justiça aqui é a vida justa, ou a vida reta. E me permita lhe explicar isso aqui. O que era couraça naquela época? Era uma espécie de colete à prova de balas. A couraça era um colete feito de couro duro, onde o peito, né, o tórax do soldado era protegido contra qualquer tipo de perfuração nessa região. E é legal também dizer que essa região é onde se concentram os órgãos vitais. Então os órgãos principais do corpo estão na região do tórax. E aí você precisava da couraça da justiça, ou seja, da retidão, para impedir que seu peito fosse atravessado pelo inimigo. Irmão, quem anda na retidão, quem anda na justiça, quem anda numa vida reta, está protegido principalmente das acusações do diabo. Não falei que a acusação é uma espécie de arma do diabo, que o diabo que é o acusador? Irmão, quem anda certo não tem problema com a acusação não, né? Vamos lá então. Vamos lá, cara. Então, você é um pecador miserável. Eu falo, sou mesmo. Mas vamos aqui para a Bíblia também, que diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Estou arrependido, mudei, cara, transformei minha vida. Não, mas em 2009, o Fluminense está sendo campeão de alguma coisa, né? O que é couraça da justiça, irmão? É proteger o peito contra os ataques frontais. Porque se você andar direitinho, se você estiver bonitinho, direitinho, por exemplo, vamos supor que a conta da luz esteja paga, né? Está paga. A Light vai lá e corta a tua luz. O que você arrumou? Um dinheiro extra no processo. O Márcio está ali, advogado da igreja. Tu faz essas causas também? Aqui, irmão, olha o que eu estou ilustrando para você ver o que é viver uma vida reta. Ninguém perde nada por viver na justiça. Ninguém perde nada por viver uma vida reta. Eu não estou dizendo para você sair por aí batendo no peito e dizendo que é o bom. O que eu estou dizendo é que o crente tem compromisso com a justiça. E quando a injustiça, quando o mal, quando a acusação vier contra você, está tudo bem. Porque o seu peito está protegido para a glória de Deus. Amém? Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Diga paz. Da paz. A gente está no campo de batalha, beleza? Campo de batalha, pau está quebrando, pai contra filho, filho contra pai, patrão contra esposo, esposo contra... Pau está quebrando aqui, ó. Ele diz assim, ó, calçados com a preparação do evangelho da paz. O que quer dizer calçados com a preparação do evangelho da paz? Todo guerreiro que colocava a sandália no pé naquela época, porque ele estava ficando pronto para ir para o campo de batalha. Vou simplificar. Botou o tênis, vai correr. Então, quando eles calçavam as suas sandálias, que eram bem específicas para a guerra, eles estavam dizendo, eu estou pronto, se explodir uma guerra agora, eu vou para a batalha. Só que essa preparação não é para ir para a discussão leviana. A preparação aqui, diz o texto, fala da prontidão para a pregação do evangelho da paz. Irmão, no campo de batalha, discutindo com a sua esposa, você tem que estar pronto para pregar o evangelho da paz. A gente não está falando de reconciliação desde o início dessa carta? Não tem nada melhor para resolver um problema doméstico do que o evangelho da paz. Se Cristo nos reconciliou com Deus quando nós nos arrependemos dos pecados,
Por que não se reconciliar com a sua esposa quando ela confessa que deu mole e vacilou? Por que não se reconciliar com seu esposo quando ele diz, falhei, errei, dei mole? Só que se não houver confissão... Irmão, olha isso aqui é lindo. Quando não houver confissão, quando alguém não der o braço a torcer, apela para o único meio de reconciliação, o Evangelho de Cristo de Deus. Prega o Evangelho para a pessoa que está do seu lado. Porque se tem uma coisa que promove paz é o Evangelho da salvação eterna. Você vai dizer para essa pessoa, cara, Cristo me perdoou. No Evangelho, então eu te perdoo também. Cristo me recebeu no Evangelho, então eu te recebo também. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus te perdoa. E se Ele te perdoa, eu também te perdoa. Irmão, vou te falar legal aqui na moral. Não tem nenhum meio mais eficaz de continuar casado pro resto da vida do que o Evangelho. Quando eu olho para Ilana, eu falo, vou. Mas todas as vezes que Cristo está entre eu e ela, eu recolho a língua. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu posso exigir dela aquilo que nem dei a meu Cristo? Como é que eu posso cobrar dela aquilo que Ele não me cobrou? Como é que eu posso esmagá-la sendo o amorzinho da minha vida, irmão? Minha esposa é o amor da minha vida. Como é que eu vou esmagá-la se Cristo não me esmagou? O Evangelho no casamento é melhor do que qualquer terapia de casais. 5 passos, casamento blindado, papapá. O Evangelho da paz. Ah, Wesley, meu filho é terrível. Tu era, para começar, tu era, quando era filho de alguém também novo, né? Mas se você pensar que o seu filho é um grande problema, lembre-se de que você também era o filho pródigo. Rebelde contra o Pai Celeste. E o Pai Celeste, por meio do Evangelho, te recebeu. Então não posso olhar para o Tomás como irreconciliável. Não posso. Não posso. E o Evangelho vai fazer com que eu olhe para o meu filho com graça, com misericórdia, com compaixão, com amor. Que eu olhe para ele do mesmo jeito que o pai olhou para o filho pródigo, o abraçando depois que ele volta arrependido. Tem que ter correção, tem que ter correção. Tem que ter disciplina, tem que ter disciplina. Como eu disse semana passada, para treinar o coração. Mas depois que o coração é treinado, pedido de desculpa rola. É um abraço carinhoso, apertado, um beijo na testa e vamos para frente. O Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é fé? O que é fé? O que é fé? Vamos ler o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você sabe de qual, mas eu vou ler só para você entender o texto. Hebreus 11, 1. Explica o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Vou fazer uma pergunta para você entender o que é fé de uma vez por todas. O que nós estamos esperando com certeza, mas não vemos? O que ou do que nós temos convicção que ainda não chegou até nós? Eu te falo, as promessas do Evangelho. As promessas do Evangelho são as coisas que nós esperamos, mas ainda não vimos. Você já foi salvo, você já foi lavado, você já foi remido, você já é crente, você já está aqui. Amém? Mas você já está em novos céus e nova terra? Cristo já voltou para te buscar? As promessas de que um dia tudo isso aqui vai acabar já se cumpriram plenamente? Não. Então nós somos um povo que tem certeza do que ainda não? É como os santos do passado. O escritor aos Hebreus diz que eles olhavam de longe, mas sem chegar na promessa ficaram firmes, creram. E nós cremos que o Evangelho e as promessas do Evangelho são a verdade de Deus, então nós nos agarramos nela. E como é que a gente usa o escudo da fé, ou seja, o escudo das convicções, das promessas eternas do Evangelho contra o inimigo que está se levantando contra nós?
Esse escudo do soldado romano, você que vê esses filmes de época já deve ter visto. Era um escudo retangular que cobria o corpo todo. Eles abaixavam atrás do escudo, enquanto do lado de lá estavam sendo lançadas flechas inflamadas ou dardos inflamados. O que eram os dardos inflamados? Eram flechas com a ponta pegando fogo para destruir os escudos de madeira. Mas os escudos dos soldados romanos, eles eram revestidos de couro umedecido. Então, quando a flecha pegando fogo batia naquele escudo, ela apagava. E eles conseguiam se proteger tudinho. E me permita lhe dizer uma coisa aqui importante, irmão. O diabo, ele trabalha assim, com dardos inflamados. Sabe o que é dardo inflamado? Dardos inflamados são aqueles pensamentos que hoje chamamos de intrusivos. Já viu quando tu tá do nada, tu tá quieto, né? Tu tá quieto na paz. Tu falou, hoje eu vou ficar em paz, né? Daqui a pouco, do nada, tu tá pensando loucura. Hã? Dardo inflamado do diabo. Tu tá aqui, ó, no Senhor. Daqui a pouco tu fala, caraca, de onde veio isso? É ou não? Já passou essa experiência? Tu tá no Senhor e daqui a pouco, né? Caraca, irmão. Satanás vai lançando. Psst, psst, psst. E tem todo tipo de dardo. Eu não falei que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? É ou não? É ou não? Mas também não falei que o diabo usa a gente? Não, do nada, tu tá quieto na paz. Às vezes não vem um pensamento, mas às vezes vem uma pessoa. Tá sabendo? Ó, me falaram. Não, vou te falar, na moral, aprende isso aqui, tua vida vai melhorar pra caramba. Quando alguém chegar e disser, me disseram, tu fala assim, vamos lá agora. Pô, me falaram. Pega na mão da pessoa na hora, vamos lá agora. Se a pessoa falar, não, fala, então sai daqui, que eu te conheço, eu sei quem tá aí. Pra trás de mim, sapatinho de lã. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como é que se apaga os dardos inflamados? Com esse escudo da fé. E a fé é isso, convicção. Toda vez que o diabo trouxer para você, irmão, um pensamento intrusivo, uma palavra inapropriada, quando alguém falar alguma coisa para você de maneira indevida, vai para o Evangelho. Se agarra às convicções que você tem sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho, as promessas do Evangelho, tudo que contém, que é contido na mensagem do Evangelho. E aí quando você pegar a palavra do diabo, coloca do lado da palavra de Deus, tu vai se defendendo aqui e você vai apagar tudo isso. Tudo isso. Irmão, combate através da fé. Luta através da fé, guerreia através da fé. E fé é convicção de que a palavra de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? 17, usem também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação também fala muito sobre convicção, fala do que a gente pensa. Fala do que nós imaginamos. E perceba, olha para mim para a gente encerrar. É aqui que é o principal lugar, irmão, onde a gente guerreia as nossas guerras. É aqui. É aqui que o inimigo da nossa alma tenta nos conduzir por caminhos tortuosos. Tudo começa aqui. Aqui. É por isso que Provérbios diz que tudo que se deve guardar, se tem que guardar o coração, ou seja, a mente, o homem interior, porque dele procedem as cerejas da vida. E o capacete da salvação nada mais é do que convicção de que, apesar de tudo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, estou salvo. Irmão, se você já sentiu insegurança por causa de um momento difícil na sua vida, se em algum momento o inimigo já te acusou, em algum momento o inimigo com um dardo inflamado te colocou para baixo, lembra que você é salvo. O capacete da salvação é olhar no espelho e dizer para si mesmo, Cristo Jesus te comprou, te lavou, te remiu, você é propriedade. Olha para a pessoa do espelho e diga para a pessoa do espelho, você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmão, quando o inimigo vier te perturbar, lembra-te,
da vitória na cruz. Lembra-te da vitória na ressurreição. Lembra-te de que nós temos uma promessa de que Ele voltará. Lembra-te, irmão, o diabo já está condenado. Ele não tem solução. E ele fica tentando embaraçar as nossas vidas. Mas você que é crente, irmão, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Cristo Jesus. Volta para casa hoje, convicto, convencido. Apesar de tudo, eu sou salvo. Eu sou vencedor na pessoa bendita do meu Cristo. Proteja sua mente com essa verdade, eu sou salvo. Guarde sua mente com essa verdade, eu sou salvo. Livre-se dos pensamentos intrusivos com essa verdade, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. O capacete da salvação é a confiança e é a convicção de que você é de Deus e Deus é teu. Amém? Por último, a espada do Espírito, principal arma de ataque. Lembra de Jesus no deserto sendo tentado? Quem lembra de Jesus no deserto sendo tentado? O diabo chega lá para ele e diz assim, ó, se você é filho de Deus, colocando a identidade dele em xeque, né? Colocando aí, seta, isso aqui é seta, ó, se você é filho de Deus, é tipo assim, ó, não sei se tu é não, hein? Jesus sabia quem era. Quando o diabo vinha com uma, Jesus dizia, está escrito. Quando o diabo vinha com outra, Jesus dizia, está escrito. Quando o diabo, espada do Espírito, irmão, que é a palavra de Deus, é o principal meio de nós nos protegermos e de nós atacarmos. É por isso que Jesus termina o texto dizendo, Satanás, arreda-te, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a armadura do crente. E ele termina dizendo, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem pela igreja. E orem também por mim, orem pelo seu pastor. Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Perceba, ele fala sobre a fé, ele fala sobre a palavra, ele fala sobre a pregação do Evangelho, vai falando e vai ilustrando, mostrando que cada coisa dali era uma arma específica. Mas quando ele fala da oração, e ele usa 3 versículos para isso, ele não diz que a oração é arma nenhuma. E isso é porque, irmão, diferente da palavra, diferente das convicções, diferente das outras coisas que vimos, a oração não é a arma do guerreiro, mas é a sua própria alma. É o fôlego de vida do cara que vai para o campo de batalha. E ele diz, perseverem na oração. Perseverem na súplica. A oração é o meio pelo qual todas as outras armas que nós vimos aqui são ajustadas, são renovadas. Todas as armas que vêm antes da oração são afetadas pela oração. É por meio da oração, por exemplo, que a palavra é estabelecida no nosso coração. É por meio da oração que a palavra cria vida e invade o nosso ser. É por meio da oração que o Espírito de Deus traz à nossa memória as convicções do Evangelho. É por meio da oração que nós conseguimos, no meio de uma briga de casal, lembrar do Evangelho. É por meio da oração que Deus vai trabalhando na nossa vida, renovando o nosso homem interior, nos vivificando, nos colocando de pé. Irmão, me permita lhe dizer algo aqui. Permita lhe dizer algo aqui. A gente começa a nossa guerra quando a gente vai para o joelho. Mas enquanto a gente desce para o joelho, Deus já está se levantando ao nosso favor. E quando nós levantamos do joelho, já chegamos diante do nosso inimigo com a guerra vencida. Me permita lhe dizer uma coisa, irmão. Se hoje nós não assumirmos uma vida de devoção e de piedade genuína, de busca genuína ao Senhor, orando incessantemente, buscando ao Senhor em todo momento, afiando a espada, renovando o espírito, o homem interior, irmão, reacendendo a chama que há dentro de nós, nós vamos perecer nesse campo de batalha.
Nós vamos ter os nossos casamentos destruídos. Nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós vamos ferir o coração das pessoas que nós mais amamos. Se nós não formos para o campo de batalha e assumirmos uma postura de guerra, o mal vai prevalecer contra a igreja. Wesley, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa de Jesus. Mas você já entendeu a figura? O que é porta? Porta é uma arma de defesa. Por que você fecha a porta da sua casa? Para ninguém? Para ninguém? Então o inferno está aqui. O império das trevas está aqui e tem uma porta fechada, mas nós fomos chamados para marchar contra ela. Só que de que jeito essa porta vai prevalecer e vai continuar do jeito que está? Se a igreja não marchar. Só tem um jeito da igreja entrar com tudo contra as portas do inferno, se ela andar. Mas se a gente não for para cima, irmão, se nós não nos movermos, né? E eu como pastor de igreja eu falo, seguramente, é muito fácil a gente se mover quando está na prova, quando o mal chega na nossa casa. O dia mal, lembra do dia mal? Quando o dia mal aparece. Pastor, campanha de oração, um monte. Né? Não é difícil. Vai se colocando de pé para a gente encerrar. Não é difícil, irmão. Só que a carta aos Efésios pressupõe que antes de você pensar em campo de batalha, você tem que pensar em reconciliação com o Criador. E ela também pressupõe que depois que você está reconciliado com o Criador, você está apto para ir para o campo de batalha. Irmão, se você é um crente, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, se você é um crente reconciliado, você está dentro do campo de batalha. E se você não é um crente, desculpa, irmão, você está lá do outro lado dessa guerra. As pessoas que estão no mundo estão no império das trevas, de acordo com a Escritura. De acordo com a Escritura, aqueles que vivem em pecado são filhos do maligno. Mas o chamado do Evangelho gracioso é: sai daí e vem para cá. Por meio do Evangelho, Jesus Cristo está chamando aos homens: se arrependam, venham fazer parte do meu exército. Venham fazer parte da minha família, venham, saiam daí. Vocês estão militando no exército perdedor. O homem longe de Deus, o homem afastado de Deus, o homem desviado de Deus, o homem alienado de Deus está marchando no exército perdedor. E o Evangelho é a trombeta de Deus, é a voz de Deus ecoando aos homens: tem espaço no meu exército. O alistamento de papai ainda está aberto aos homens. Papai está na terra, como dizem os outros, o general de batalha, irmão. O Senhor dos exércitos, o Cristo de Deus, ainda tem vaga no seu exército vencedor. E Apocalipse diz que no fim de todas as coisas, Cristo triunfante, vencedor, poderoso, glorioso, marchará contra os seus inimigos. Ele irá adiante montado num cavalo branco, na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sairá uma espada aguda, e a igreja com roupinha branquinha, limpinha, estará ao lado dele enquanto ele vai marchando e pisoteando os seus adversários. De que lado você estará? Hoje nós estamos guerreando contra principados e potestades, mas naquele grande dia, diz Apocalipse, será lançado no lago de fogo falso profeta, a besta, anticristo e todos aqueles que militam contra o povo de Deus. De que lado você estará? Essa guerra já começou, irmão. Revista-se da armadura de Deus esta hora. Seja cheio do Espírito Santo nesta hora. Revista-se do Espírito de Deus esta hora. Seja cheio, preenchido, revestido. Receba capacete da salvação esta manhã. Receba a couraça da justiça essa manhã. Escudo da fé, espada do Espírito. Fortaleça-se no Senhor.
Que o poder de Deus alcance a igreja dele nesta hora. Que a glória de Deus invada a sua vida nesta hora. Que ao invés de bater boca no casamento, você vá preparado com a sandália do evangelho da paz. Pastoreie sua esposa, ajude seu marido, pastoreie o coração dos seus filhos. Seja um bom patrão para os teus empregados. Seja um exemplo naquela empresa. Seja o melhor funcionário e coloque na conta do evangelho. Por que você é um funcionário desse? Está enriquecendo o patrão. Não, isso não é sobre patrão. Isso é sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Reconciliação cósmica por meio do Evangelho. No campo de batalha, nós já saímos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha a Cristo Jesus.